Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar do CTI, né? CTI, Centro de Terapia Intensiva, que é um setor cada vez mais importante, porque a gente está falando de paciente que pode ter sofrido um acidente grave, pode ter tido um agravamento da sua condição clínica em decorrência de uma doença crônica, sofrido alguma complicação cardiovascular, ou ter sido submetido a um procedimento cirúrgico de grande porte, enfim. Nesse contexto, a gente não pode deixar de lado o cenário que a gente vivencia no Brasil de envelhecimento da população, de mudança do padrão epidemiológico das doenças, ou seja, antes a gente morria muito de doenças infecto-contagiosas, de verminose, e agora a gente está com maior prevalência de doenças crônicas, ou seja, a população está envelhecendo, vive mais tempo com essas doenças. E uma hora pode ser, sim, que demandem atendimento no CTI, tá? Bem, então o CTI é reconhecido como o setor mais complexo do hospital, porque os pacientes são graves e precisam de cuidados intensivos ou especializados de forma ininterrupta. Ele engloba as unidades de terapia intensiva, que é a UTI, e semi-intensiva. Então, por conta das especificidades desses pacientes que internam lá, as visitas são limitadas, a unidade tem acesso restrito, os pacientes ficam sob vigilância durante as 24 horas do dia, conta com equipamentos e tecnologias mais avançadas do que aquelas presentes nas unidades de internação. A equipe precisa ser altamente qualificada, capacitada na assistência a clientes em estado instável ou grave, no manuseio de equipamentos de monitorização contínua. Mais uma vez, a gente precisa ter um olhar para a infraestrutura, né, que é fundamental, foco na privacidade do paciente, mas sem prejudicar a sua monitorização por parte da equipe, isso é muito importante. O ambiente tem que ser todo adequado, climatizado, com possibilidade de iluminação natural, divisórias, espaço suficiente entre os leitos para atendimento da equipe de saúde. Tem que ter um relógio visível a todos os profissionais e pacientes. Tem que ter uma garantia de visita diária e oferta de boletim de evolução diária de cada paciente para os seus familiares. Bem, existe uma portaria, que é a 3432 de 98, que classifica as UTIs por grupos etários, conforme está aí no slide, e é importante vocês saberem dessas diferenciações, tá? Então, a UTI NEO, ela é destinada a atendimento de crianças de 0 a 28 dias, a pediátrica é de crianças entre 28 dias e 14 anos, mas pode ser ampliada para até 18 anos, de acordo com a rotina de cada instituição, então existe uma flexibilidade nesse sentido. A UTI adulto vai ser destinada ao atendimento de pessoas acima de 14 ou de 18, aí vai depender dessa configuração da UTI pediátrica que a gente acabou de falar. E a UTI especializada, ela pode ser organizada para atendimento de pacientes com uma patologia específica, por determinada especialidade ou por alguma intervenção. Então, a gente costuma classificar por pacientes cardiopatas, neurológicos, cirúrgicos, dentre outros. Tá? É uma portaria importante, porque além dessa classificação, ela também determina que os hospitais de grande porte, que são aqueles com leitos iguais ou superiores a 100, precisam possuir leitos específicos para tratamento intensivo em quantidade mínima de 6% da capacidade total. Esse é um cálculo, então, que precisa ser seguido visando a segurança dos pacientes internados nessa instituição. E também as UTIs adulto, pediátrico e neonatal, elas precisam estar em ambientes distintos ou com uma separação física entre elas, tá? Elas não podem estar juntas na mesma área física. Quanto ao planejamento, a gente vai seguindo na mesma linha, né? Muita capacitação, educação continuada na veia, foco nos protocolos, avaliação de desempenho. E hoje a gente vai dar uma atenção especial ao ciclo PDCA, que é um ciclo de melhoria contínua que deve ser usado sempre, sempre. Então, o P vem de plan, que é planejar, o D de do, né, em inglês significa fazer, o C de check, que é checar, e o A de act, que é agir. Então, segue todas as etapas de um planejamento estratégico bem feito, né, começando pelo planejamento, que inclui um diagnóstico bem apurado. Sempre, turma, a gente tem que conhecer bem a nossa realidade para a gente conseguir intervir, para saber o que temos que priorizar, né, para saber onde a gente quer chegar. Isso é básico do básico e muita gente não faz. Senão já começa tudo errado, né? Se a gente não souber onde a gente está, qual é o nosso diagnóstico. Depois, a gente vai agir, né? Que é nada mais, nada menos do que colocar em prática, né? Concretizar o meu planejamento, viabilizar todos os recursos para que tudo aconteça da melhor forma seguida. Em seguida, eu vou checar, né? Que muita gente esquece de monitorar, né? De avaliar
que é um erro enorme, e se eu não checar, eu não vou saber, né, se realmente eu cheguei onde eu queria, se eu preciso mudar alguma coisa no meu planejamento que não deu certo. Enfim, é importantíssima essa etapa. E, por fim, eu vou agir, né, que é a fase de finalização das atividades, de comemoração dos resultados. Nesse momento é importante fazer uma avaliação crítica de todo o processo, do modo como as ações tiveram resultados positivos, né, que as ações padronizadas continuem, né, que os resultados negativos sejam revistos. Aí começa tudo de novo. Planejo, faço e por aí vou. É um ciclo contínuo, né? Não termina nunca. Tá bom? Era isso que eu queria apresentar para vocês hoje, pessoal. Até a próxima.